Saudações, eu sou William Moraes e eu vou compartilhar mais um relato de experiência extracorpórea vivenciada por mim. E eu escolhi esse relato porque ele vai me fazer tocar num assunto que é sobre o quanto o nosso jogo ainda é nosso, mesmo que a gente escute orientações externas. E claro, o que eu chamo de jogo aqui é vida. Eu usei essa palavra jogo porque são escolhas que a gente faz que vão ter consequências. E parece ser um jogo que estamos jogando e temos de lidar com isso. Mas, considero, tem muita gente influenciando esse jogo externamente, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. E esse relato é sobre a visita de 7 seres que vieram até o meu quarto no dia 24 de dezembro de 2020. E foi uma experiência um pouco diferente das que eu vivencio, porque eu não estava lúcido, fora do corpo, eu estava deitado em minha cama. Eu vou ler aqui por causa dos detalhes e vou comentando parte a parte. Eu estava na minha cama, mas numa versão do plano astral, e não a versão do plano físico, e eu percebi alguém abrindo a porta, não a porta física. Nesse momento, no entanto, eu não tinha essa consciência. Eu estranhei a minha mãe fazer isso e achei que era minha mãe porque só ela tem a chave extra do meu quarto por algum motivo de emergência. E na minha cabeça, pela lógica, só poderia ser ela. E eu descobri a cabeça, tirando o edredom, porque nesse momento eu estava praticamente coberto, bem cansado ainda, com sono, sabe? Aquela questão de peso. Alguém abriu a porta, eu estranhei e falei, ué. E aí eu levantei a cabeça, tirando o edredom, para ver quem era. E já era dia. E havia pessoas olhando para mim da porta aberta. Eu estranhei aquilo tudo, me levantei e me vi vestido, sendo que eu nem durmo assim. Eu fui até a porta e tinha 3 homens e 3 mulheres. E eu soube naquele instante que eu estava fora do meu corpo físico. Eu nem olhei para trás, porque como eu me vi deitado e levantando, me descobrindo com edredom e tudo, estava para mim muito claro que era um duplo do meu quarto e que não mostraria o meu corpo na cama. Mas eu nem olhei para trás, confesso que foquei nas pessoas, como está escrito aqui. Eram negros em maioria, embora alguns fossem quase pardos, mas bem morenos. Pessoas comuns, beirando 40 e 50 anos. Tinha um homem no final desse corredor formado por essas pessoas. E ele me chamou, ele estava de frente para mim. E os outros eram esse corredor. Esse homem era negro, com barba grisalha, cabelo grisalho. Usavam roupas comuns, eu não anotei aqui, mas eu lembro disso. Comuns, mas muito neutras, cores bege, claras, marrons, sabe? Essas coisas assim. Camisas e calças. Eu passei pelo corredor de pessoas na minha varanda, que já diferia da que existe no físico, porque não tinha o murinho no final da varanda com o portãozinho. Era aberto, como já foi um dia. Então eles tinham mais acesso, tinham mais espaço para formar esse corredor. Sendo que de um lado eles estavam bem encostados na parede, do lado de cá é mais aberto porque tem um banheiro externo aqui no meu quarto. E eu fiz questão de olhar nos olhos de cada um a um, enquanto eu passava por eles, e sem pressa. Eu até hesitei um certo momento para olhar para os primeiros, e a maioria manteve os olhos erguidos e focados nos meus. Enquanto eu os encarava, eles me encaravam também, sustentavam esse olhar. Mas uma mulher apenas olhava para o chão, acho que tinha um outro moço também um pouco. Eles estavam tanto... não eram constrangidos, mas havia um certo peso de solenidade naquilo ali. Parecia uma coisa extremamente séria, parecia algo não muito bom, para ser honesto.
e é como se fossem dar uma notícia ruim e não tinham coragem de me encarar para isso. Alguns, né? Porque alguns sustentaram e eu sustentei esse mesmo olhar. Todos estavam muito sérios. Eu passei e cheguei até o cara no final desse corredor de pessoas e esse homem se afastou com os braços para trás, andando, e eu fui atrás dele. Mas antes de chegar onde chegamos, que foi só um pouco para frente, eu olhei para trás e vi os outros 6 entrando no meu quarto. O homem foi para trás do meu banheiro, da minha varanda. Tem a saída do meu quarto, tem uma varanda, tem um banheiro. Ele foi para trás desse banheiro. Então eu passei pelo quintal e ele foi para trás do banheiro, onde tem um tanque, onde eu lavo roupas. Ah, mas o quintal atrás era aberto e não tinha a casa da minha mãe, que no caso agora é a minha casa, logo ali. Era um terreno diferente. Só o meu quarto e o meu banheiro e esse tanque eram iguais. O resto não tinha nada. Nada como antes, né? Era tudo aberto. E confesso, a minha atenção estava mais no homem e nas pessoas que entraram no meu quarto. E o homem me perguntou qual era, na minha opinião, a razão deles estarem entrando no meu quarto, e eu falei que provavelmente era para limparem o ambiente de alguma coisa, ou algo assim, e o homem falou o motivo, mas eu não entendi. Não entendi porque o som ficou baixo, a voz dele ficou baixa, e antes de falar, ele ainda abriu a torneira do tanque. Eu disse que não tinha entendido e ele repetiu, e eu não escutei, por causa do barulho da água, por causa do volume dele. Por mais que eu me esforçasse, e eu me esforcei, fiz até uma careta, e eu fechei a água, nervoso, e pedindo para ele repetir, por favor, avisando que ele precisava falar de uma forma que eu pudesse ouvir, porque eu estava sentindo que eu ia voltar para o meu corpo, eu senti que eu ia acordar, porque tem como ter essa percepção, e eu estava sendo puxado de volta para o meu corpo, e eu acordei antes desse homem falar pela terceira vez. A experiência foi bem curta, eu anotei algumas coisas aqui, depois eu comento mais. Me pergunto se a razão de eu não escutar era não querer escutar. Mas ele tinha um sorriso amigável, nunca o tinha visto antes, mas eu confiava nele. Até hoje não sei o que ele disse, mas acho curioso que ele tenha me falado, mas de uma forma que conscientemente eu não pudesse saber, mas que eu precisava saber pelo menos inconscientemente. E como eu estava lúcido, ele usou aquele artifício da água. E aqui eu levanto algumas questões curiosas que são de particularidade minha, mas que pode acabar fazendo com que vocês reflitam um pouco a respeito. Que é, primeiro, eu tenho uma dificuldade em aceitar sugestões e críticas de quem está a par da minha situação, do que está acontecendo. Por quê? Porque é o meu jogo. É a minha vida. São as minhas escolhas e eu que vou arcar com as consequências. Por que eu digo das pessoas que estão a par? Porque eu não me importo com críticas, julgamentos de pessoas que não têm uma visão completa do que está acontecendo. Elas têm uma visão restrita e, por isso, a percepção delas vai ser restrita. E a opinião não tem como ser muito diferente do que é, porque se baseia muito mais na pessoa do que em mim. Na minha opinião, diz mais a respeito dela do que a meu respeito. É saber o que ela pensa a respeito desse recorte pequeno. Tanto que aqui no canal eu respondo perguntas mais para ampliar a visão das pessoas, até para lembrá-las que elas sempre têm um recorte muito pequeno da vida das outras pessoas. Mas aqui, no caso específico, são de pessoas que provavelmente me acompanham de fora e sabem minuciosamente, se bobear, sabem mais da minha vida do que eu mesmo, porque talvez me conheçam até de antes. E aí eles vêm aqui não só me ajudar,
como me aconselhar, provavelmente. Foi o que ele fez. E fico me perguntando se não foi uma estratégia dele para que eu quisesse realmente muito saber o que ele estava dizendo, porque eu confesso que algumas coisas que vêm de mão beijada, como dizem para mim, né, eu contesto mais. E é estranho isso, né? O que vem fácil, a gente contesta muito. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu aprendi, talvez por vivências, que é melhor suspeitar do que vem fácil. E talvez nem fosse necessário. Talvez seja só uma questão de aprendizado meio torto que a gente teve, igual aquilo de, isso é bom demais para ser verdade. Não sei se vocês já escutaram isso na infância de vocês. Eu cresci escutando isso. E hoje em dia é difícil eu aceitar algo bom. Foi difícil aceitar muita coisa boa na minha vida, como realmente acontecendo. E parece que a gente vive aqui, não que a vida não seja um desafio, mas será que a gente não colabora para que seja mais ainda por condicionamento? Porque quando algo está muito bom, parece que a gente já fica preparado. Não, peraí, a vida parece ser uma montanha-russa. Se tá bom agora, tá vindo coisa ruim aí. E se tá muito bom, vai ficar muito ruim. Parece haver uma balança, alguma coisa nesse sentido, não sei. Ou pelo menos essa é a nossa percepção de aprendizado que tivemos. Mas, voltando ao assunto aqui, eu deixo bem claro aqui no canal que eu contesto muita coisa que vem explicitamente. E aí o homem me faz uma coisa dessa. Terrível, porque até hoje eu não sei exatamente o que ele falou. Mas eu sei que era muito importante. E eu sei que houve uma interferência. E aí é que está a questão que eu levantei no início sobre o quanto o jogo ainda é nosso jogo, mesmo com essas interferências, tanto positivas quanto negativas. Aqui no caso, positivas, porque eu sei que a intenção deles era me ajudar. E eu confesso que talvez seja uma questão de orgulho, né? De não, deixa o que eu faço, não, deixa, eu vou fazer certo. E a verdade é que a tendência de fazer escolhas que vão levar para caminhos mais difíceis é muito mais fácil na nossa perspectiva limitada que temos aqui, interna. Então, ter alguém falando alguma coisa, alguém que talvez levante só uma questão de falar, mas e isso? Você não acha que, ou o que você acha que aconteceria se você olhasse para esse outro lado? E é o que eu estou tentando fazer desde que aconteceu isso, que é, na verdade, tentar ouvir mais as pessoas. Eu tenho essa dificuldade. E tanto que agora eu comecei a fazer terapia, eu fiz uma sessão, fui a uma sessão. Na quinta-feira dessa semana, eu estou gravando o vídeo agora na terça, para publicar amanhã na quarta. Na quinta-feira eu vou à psicóloga pela segunda vez. E a primeira vez já me ajudou significativamente. Finalmente achei uma psicóloga com a qual eu me identifiquei e falei, ok, essa psicóloga provavelmente pode me ajudar. E é isso, porque eu penso sobre uma partida de xadrez. Eu tô jogando uma partida de xadrez minha aqui e tal, não sei o quê. E eu tô para fazer um movimento e alguém de fora fala, mas e se você mover o cavalo, ou que seja uma coisa, você não tá deixando ninguém desprotegido, não? Isso faz com que eu pare e olhe novamente para o cenário. Então, a minha pergunta é, que abertura temos para as pessoas que querem nos ajudar? Porque a verdade é que essas pessoas são mais sutis. E eu acho que seria interessante que a gente aceitasse uma ajuda maior. Eu estou tentando pensar muito nisso, porque as influências negativas elas são mais contundentes, invasivas e não há esse respeito. Elas estão ali. E provavelmente esse pessoal veio me ajudar com seres que estavam nesse aspecto aí de influência negativa. Provavelmente. Eu falo dessa questão do orgulho porque eu nitidamente percebi que eles estavam ali cientes da minha personalidade. Quando eu os encarei, tanto os que sustentaram o olhar, quanto quem preferiu mostrar respeito não me encarando,
Eles não estavam intimidados com o meu olhar. Era uma questão muito assim mesmo de, talvez, uma forma de mostrar que respeitavam tanto quanto os que encararam e sustentaram esse olhar, porque era algo que eu também esperava deles, e até para analisar melhor, encarar alguém nos olhos, fora do corpo, principalmente, é uma forma de averiguar, porque se a pessoa está plasmando uma imagem, se é um ser, né, tenebroso, querendo se passar por um ajudante, um amparador, desmorona tudo. E não, eles mantiveram. E a minha lucidez naquele momento era extrema. Era extrema e eu estava ciente de que era quase como se fosse um puxão de orelhas que eu ia receber ou que eu ia receber alguma informação muito, muito, muito séria. Mas eu firmei a minha postura no ok, vamos lá. Se tem que ser, tem que ser. E a verdade é que eu não sei o que eles quiseram me dizer, e aí eu acho que já é um traço de personalidade minha, talvez seja um apego às rédeas da minha vida, né? A ilusão de que eu tenho controle sobre elas, e o que eu estou tentando muito me trabalhar é a entender que eu não tenho tanto assim, e que talvez tentar manter essa ilusão seja uma péssima ideia, talvez seja desgastante, talvez gere algumas situações que eu poderia evitar. E talvez a vida seja uma história sendo contada por tantas pessoas ao mesmo tempo que seja interessante deixar ser levado por algumas situações, relaxar um pouco mais e aceitar atuar só aqui e ali, nos momentos mais imprescindíveis, e não o tempo todo causando uma tensão, que eu acho que é o que estava acontecendo naquele momento, e tudo é passível de obsessão. A gente fala muito de obsessores, mas não olhamos para nós. Então, talvez até o cuidado em excesso é uma obsessão em querer ajudar todo mundo o tempo todo, a todo custo. Isso pode dar brechas, sim, para que recebamos influências negativas de seres que vão explorar essa abertura. Então, até isso é necessário ter cuidado, tanto que os mentores, eles atuam pontualmente, aqui e ali, estrategicamente, minuciosamente, e eu acho que se eu ficar relaxado, talvez eu consiga ajudar mais pessoas nesse aspecto. E até relaxar também, quando sou eu a dar um conselho. Eu falei de psicóloga aqui, né? Eu acho que eu não seria um psicólogo, apesar de ter feito muito do curso indiretamente, ter estudado muito, por causa da responsabilidade que é você tentar guiar uma pessoa na jornada dela. Não guiar, mas auxiliar, né? Porque são decisões importantes que são tomadas a partir de análises. Por um tempo, eu pensei, será? Eu não sei nem o que eu estou fazendo na minha vida. Será que eu sei sobre o jogo dela, dar palpite? É claro que é muito mais fácil a gente enxergar o jogo dos outros. Eu falo isso. No xadrez, eu sou um mestre no xadrez. Desde que não seja eu jogando. Se eu estiver só assistindo a partida. Porque eu vejo partidas internacionais, de campeonatos, e como eles jogam lento, porque eles têm muito tempo, eu falo, eu faria aquela jogada. Tempos depois eles vão lá e fazem. Ou seja, eu consigo jogar muito bem desde que não seja o meu jogo. Quando sou eu, a perspectiva é a minha, eu que estou ali, isso muda completamente e aí eu sou um amador mesmo. Cometo cada gafe, mas baseado nisso, eu já ajudei algumas pessoas e, claro, com todo cuidado, cercando o máximo que eu pudesse, né, de avisar para essa pessoa que, olha, isso mudaria sim, ela está disposta a mudar, ela está disposta a pagar o preço da mudança, que é algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer, mas, por experiência, eu já vi que eu fiz diferença significativa na vida de pessoas que me agradecem muito. Até muito recentemente aconteceu isso, de uma pessoa me agradecer muito, porque depois de uma conversa nossa, ela tomou uma decisão muito séria, e foi essa decisão que fez com que ela se reconciliasse com o pai,
antes de ele falecer. E ele nem estava doente e eles nunca tiveram um relacionamento bom. E foi muito importante para ela chegar a ter essa conclusão de relacionamento. Eles se entenderam, ficaram bem e, coincidentemente ou não, ele se foi um ano depois, ou menos de um ano. Então, ajudar outras pessoas é um exercício para eu aprender a ser ajudado, ciente de que as escolhas serão minhas, as consequências serão arcadas por mim, mas que me leva a considerar que, de qualquer forma, a minha vida não é um jogo só meu. Ela está intrinsecamente ligada a outras vidas, vidas de outras pessoas. Então é isso, acho que essa experiência que eu compartilhei aqui serviu como insight para essa elaboração toda, essa análise sobre mim mesmo. E não sei se vai ser útil para vocês, mas foi um acontecimento peculiar, uma experiência extremamente curta, mas extremamente marcante, muito intrigante. Eu gostaria muito de saber o que esse homem me disse e, sei lá, talvez ele tenha dito qualquer coisa só para me provocar a pensar tudo isso. Talvez ele tenha só murmurado que abacates não são laranjas, sei lá. Ele tinha uma aura muito, muito leve, de bom humor. Então só me resta considerar que são amigos e acho que conscientes de que a vida deles também está entrelaçada com a vida de todos e que somos todos realmente partes de uma vida só e que ajudar os outros é se ajudar. Então, numa análise muito, muito, muito profunda, se somos todos um só, a verdade é que ninguém está interferindo na vida de outra pessoa, na verdade, positivamente ou negativamente, mas tentemos afetar positivamente todas as pessoas que a gente conseguir, que isso provavelmente vai ser bom para a gente, direta e indiretamente. Então é isso, criemos menos resistência a quem quer nos ajudar. Talvez seja essa a mensagem de hoje. Nos vemos nos comentários desse vídeo, lembrando que podem deixar perguntas que eu vou respondendo na medida do possível. Algumas eu escolho para fazer vídeos. E para você que está chegando agora, eu deixo na descrição desse vídeo aqui e no comentário fixo a playlist com os vídeos postados na ordem que foram publicados, porque isso também ajuda a compreensão de tudo. Fiquem bem. Hasta!